Bom, vamos lá para mais uma aula de função quadrática, né, como eu havia prometido. Separaria em duas partes. Então, a primeira parte da aula, semana passada, a gente se concentrou mais nos coeficientes e pelo aplicativo GeoGebra poder ver a movimentação da função e as características delas dependendo do seu coeficiente. Então, hoje nós vamos fazer uma parte mais de sistematizar, né? Então, assim, vou detalhar novamente para que vocês fiquem com esse material, para vocês se prepararem, para vocês estarem consultando aí sempre que preciso, né? Porque, como eu falei, é sim um dos assuntos mais importantes que a gente estuda, é função do segundo grau. Tem muita aplicação, né? Então, aqui essa primeira parte é a definição, né, da função do segundo grau. Ela sempre é definida de reais em reais, o que significa que não existe restrição, né? O x ele pode assumir qualquer número real. E a imagem está dentro dos reais. Não confundam. O primeiro R é de domínio, o segundo é do contradomínio. Contradomínio, tá? Contradomínio são os reais. A imagem depende, a gente vai ver. A imagem vai depender do A, se a concavidade é para cima ou para baixo, e vai depender do vértice da função, certo? Então, é o tipo de função que tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, e aí, a partir deste vértice, que nós vamos escrever a imagem. Como vocês têm, né, que fazer isso aí na apostila de vocês, no exercício 1 da página 111, definir a imagem de uma função dada, beleza? Então, vamos prosseguir. Aqui é só para, né, amarrar caso alguém tiver alguma dúvida ainda de localizar os coeficientes. Então, tem uma série de exemplos aí, né, de funções com os seus coeficientes. Ó, por exemplo, olha essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui do 8x quadrado, 4x e menos 4. Tem muitos exercícios de vestibular do Enem que ele vem assim, ó, e a pessoa decora que o primeiro é o A, o segundo é o B e o terceiro é o C. Não é, às vezes está embaralhado. A maioria das vezes, quando a gente faz, a gente já deixa na ordem decrescente dos expoentes, né? Então, fica x quadrado, x e x a zero. X a zero é um, por isso que aparece o termo independente sozinho, que seria o C, certo? Mas é x quadrado, x a primeiro grau, x a zero. Mas nesse caso não tá. Então, assim, ó, não é vir aqui pegar o primeiro que aparece e chamar ele de A, que seria 4, né? Tá vendo? Ó? O A é o termo que acompanha o x que está ao quadrado. O B é o termo que acompanha o x que está no grau 1. E o C é o termo independente. É o x que está a zero. Beleza? Bom, zero da função, isso é muito importante. Os zeros das funções, a gente viu lá na última aula também. Zero da função significa que é o ponto por onde o gráfico cruza, intercepta, passa, chame do jeito que quiser, o eixo x. Ou seja, naquele ponto, ele é o ponto que pertence ao eixo das abscissas, é o ponto que está em cima do eixo x. Significa que naquele ponto o y ou o f de x é zero, por isso que chama zero da função. A coordenada dele sempre será raiz ou x1 e vírgula zero. Se tiver 2, o outro x2, vírgula zero. Esse zero é o zero do y, é o zero da função. Como que a gente encontra ele? Resolvendo o Bhaskara. Resolvendo o Bhaskara simplesmente. Se é o zero da função, eu vou pegar a equação ax quadrado mais bx mais c e vou colocar igual a zero. Zero, esse zero representa o zero da função, representa o zero y, ou o f de x igual a zero, tá? Então, é assim que a gente encontra os zeros da função. E aí, a partir do discriminante, né, discriminante da função, que é o nosso delta,
Eu escrevi errado ali. É discriminante. É, o delta, a gente vai, né, saber se ele tem duas, uma ou nenhuma raiz real. Então, se o delta der maior do que zero, nós temos duas raízes reais. E aí a gente faz uma seguinte combinação. Ó. Se o A é maior do que zero, a concavidade é para cima. Se o A é maior do que zero e o delta também é maior do que zero, aí a gente tem esse desenho formado, certo? Bem bacaninha esse quadro aqui para estudar, hein? Ó. Se o delta é maior do que zero, ou se o A é maior do que zero, com cavidade é para cima, só que o delta é menor do que zero, ela vai ficar assim, ó, ela flutua acima do eixo x, ela não encosta, porque delta menor do que zero, não existe raiz real. E quando o A é maior do que zero, só que o delta é igual a zero, significa que ela vai encostar em apenas um ponto no eixo x, né? Porque tem apenas uma raiz real. E nesse caso, ainda de brinde, esse ponto é o vértice também. Então, de uma maneira só, a gente consegue encontrar o x do vértice e a raiz, que é o zero da função. O delta menor do que zero, mesma coisa, certo? A gente vai combinando aí menor do que zero com cavidade para baixo. Se o delta for maior, duas raízes. Se for menor, nenhuma raiz, ele vai flutuar para a parte de baixo. E se for igual a zero, apenas uma raiz. Bacana esse quadro aí para vocês estudarem. Bom, o A a gente já viu, né? Inclusive no aplicativo lá, bastante. Tem que memorizar, sim. Tem que saber, sim, se A é maior do que zero, com cavidade para cima, se é menor do que zero, com cavidade para baixo. O termo independente, que é o C, é o ponto por onde a linha do gráfico intersecta o eixo Y, passa pelo eixo Y. Então a gente tem dois exemplos aí, ó. Tá vendo lá? Ó? A ax quadrado mais bx mais c, esse c é o ponto que ele vai cruzar ali. Ah, mas por que que ele tá assim e tal? Tá vendo que lá é, o a é positivo, certo? Tá positivo com cavidade para cima. Olha aqui o exemplo, ó. X quadrado. X quadrado significa que o a é 1. 1 é maior do que zero, né? Ele é positivo. Então, com cavidade para cima. Aí a gente olha lá o 4. 4. Então, essa linha, esse gráfico vai passar no eixo y no ponto 4. Bom, aí aqui, ó, vértice da função. Esse aqui faltou reforçar um pouco, então vamos falar um pouco do valor máximo e do valor mínimo, que está relacionado à imagem da função do segundo grau. Então, o vértice é um ponto muito importante da parábola, pois por ele temos as informações significativas, que é a imagem da função. E quando o exercício está contextualizado também, né? Então, lucro máximo, lucro mínimo, altura máxima, altura mínima atingida por, sei lá, depende do contexto do exercício. Então, veja só, se o delta, se o A é maior do que zero, significa que a função terá ponto de mínimo, pelo simples fato da concavidade ser para cima. Então, se o A é maior do que zero, existe ponto mínimo naquela função. Não existe ponto máximo. Ela vem lá de cima do infinito, desce, 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 até chegar num ponto mínimo. É o menor valor que a função vai atingir, que é o y do vértice. É o menor valor que a função vai atingir, é o y do vértice. A partir do y do vértice, ela vai sofrer uma translação, então ela vai mudar. Então ela estava decrescendo, agora ela só vai crescer. Ela cresce, 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 cresce. Certo? Então por isso que a gente consegue encontrar o menor valor dela. O valor de ponto máximo exatamente a mesma explicação ao contrário, né? O A é menor do que zero, ou seja, a concavidade é para baixo. Então significa que essa função ela vem crescendo, porque ela está vindo lá do y negativo, lá para o infinito negativo. Então ela vai crescendo, 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 até chegar no valor máximo, que é o y do vértice. É o y do vértice, o valor máximo, está vendo? Ela vai, 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 vai. Depois que ela vai sofrer uma translação e vai começar a descer em direção ao y negativo também. Beleza? Então é isso aí. A maior do que zero, ponto de mínimo. A menor do que zero, a função tem ponto de máximo.
Como é que a gente encontra esses pontos aí? A gente já fez um exercício na última aula também, que o x do vértice é menos b dividido por 2 vezes o a. E que o y do vértice você pode encontrar de duas maneiras diferentes. Eu costumo fazer apenas o x do vértice, eu mostrei para vocês. Eu costumo fazer assim. Eu pego o x do vértice, deu 1, por exemplo. 1. Eu pego 1 e coloco no lugar do x e faço a continha. O resultado que der é o y do vértice, é o par dele, certo? As coordenadas sempre são impares. Então, se eu acho o x do vértice, substituo o x lá, ele vai me dar o par dele, que é o y do vértice. Porém, existe a fórmula do y do vértice também, que é menos delta dividido por 4a. Então, fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês acharem melhor para vocês, tá? Eu, né, já mostrei e falei a maneira que eu faço e tem a fórmula que pode ser aplicada também. Beleza? Bom, e aí tem alguns exemplos aqui, né, para vocês verem como é tranquilo encontrar as coordenadas do vértice da função e a partir dela definir a imagem, ou se o exercício for contextualizado, dizer se vai ter lucro máximo, altura máxima, lucro mínimo. Então, nós temos uma função aqui, x² menos 2x menos 3. O valor de c toca o eixo y. Então, eu sei que ela passa no eixo y no ponto menos 3. Olha, que já é um indício. Outra coisa que eu sei, que essa função aqui, ó, o a é 1. Se o a é 1, significa que a concavidade é para cima ou para baixo? A maior do que zero. A maior do que zero. A maior do que zero, a concavidade para cima ou para baixo? Tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, certo? Pensa aí, se precisar, volta lá. Aí, eu peguei aqui, ó, e apliquei a fórmula do x do vértice. Então, menos o termo b, ó, o b é menos 2, ó. Menos 2, que é 2, dividido por 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice é 1. Aqui, este exemplo, foi calculado o delta. O cálculo não está aí, mas foi calculado, porque aqui ele colocou menos delta dividido por 4 vezes o a. Olha aqui que eu falei para vocês, ó. Se eu pegar o 1 e colocar aqui, ó, 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E aqui menos 3. Então fica 1 menos 2 menos 3. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Tá vendo? Chegaria da mesma forma. Inclusive eu fiz, né, na lousa para vocês das duas maneiras, já que o delta estava calculado. Se eu precisasse encontrar só o vértice aqui, não precisaria do delta, tá? E aí são os pontos principais para construir o esboço de um gráfico. O esboço chama esboço porque não é rascunho. Chama esboço porque é uma forma resumida do gráfico, mas ele tem uma precisão incrível. Por quê? Toda vez que eu for construir o esboço de um gráfico, eu vou seguir esses, essas dicas aí, né? Essas etapas aí, digamos assim. Primeiro, que está de azul, a concavidade, certo? Que foi perguntado agora lá. Olha lá o A. O A é 1. Bom, se o A é 1, 1 é maior do que zero. Concavidade é para cima ou concavidade é para baixo? Certo? Naquele caso, o A é 1, então quando o A é positivo, a concavidade é para cima. Quando o A é positivo, a concavidade é para cima. Então eu sei que ela vai ficar desse jeito, tá vendo? Tá de azul aqui, ó, para vocês verem, concavidade. Bom, outra coisa que eu sei, que estava lá também, que o C era menos 3, certo? O C era menos 3. Olha aqui, ó, o C era menos 3. Então, esse menos 3 aqui, ele é o ponto por onde a linha do gráfico cruza o eixo Y. Isso eu sei também, ó. Já sei que é assim e sei que ele vai passar aqui no menos 3. Os zeros da função é a resolução da equação. Então, você pega x² menos 2x menos 3 igual a zero, faz pela fórmula da soma e do produto, se você já tiver uma certa facilidade, se você entendeu bem, né? Porque é mais rápido. Se não, não tem problema.
Pega o A, o B e o C, calcula o delta, calcula o x1 e o x2. Vai dar menos 1 e 3. Olha lá, menos 1 e 3. Olha aqui que eu já sei. Eu já sei o azul, que é a concavidade, eu já sei o verde, eu já sei os zeros da função. A única coisa que faltava era o vértice. Então, a coordenada do vértice, ó, a coordenada do vértice deu x1 e y menos 4, que é esse aqui. Acabou, é só traçar os pontinhos, o gráfico ficará perfeito. Perfeito. Tá aí outro exemplo, né? Em vez de ficar calculando todos os pares ordenados, ó, tá vendo aqui, ó, 3, passa aqui no 3, primeira concavidade, né? O A é 1, A é 1, A é positivo, concavidade para cima, certo? E passa aqui já no ponto 3. Aí a gente resolve esta equação aqui, ó, coloca igual a zero, descobre o x1 e o x2, e aí faz menos b, dá para fazer de cabeça aqui, ó, acompanha comigo, menos b, que vai dar 4, dividido por duas vezes o a, menos b dividido por 2a. O a é 1, que vai dar 2, então vai ficar 4 dividido por 2, x do vértice é 2. Olha aqui, ó, x do vértice é 2. Se o x é 2, ó, coloca o 2 aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 3. Então fica 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Olha lá, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ó o x do vértice aqui, ó. Ó o vértice aqui, ó. Olha uma raiz aqui, ó. x1, y0, zero da função. Olha a outra raiz aqui, ó. Zero da função, y0. A raiz é 3. Tá vendo aqui, ó? Pronto, acabou. É isso aí. Certo? Ah, e esse ponto aqui, ó, também é outro importante. Esse aqui é o contrário do zero da função. É o y, é o ponto que pertence ao eixo y, o eixo das ordenadas, onde o x é zero, é o contrário. O x é zero, que é o ponto que ele passa aqui, que seria o C. É maravilhoso quando a gente entende, fica muito claro e ficam uns exercícios bem bacanas de serem feitos, tá? Mais um exemplo para vocês, é uma equação incompleta. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui já com cavidade ao contrário. Olha o A é negativo, o A é menos 1 com cavidade para cima. Acha as raízes, o ponto que ele passa aqui, ó, é 4. Mesma coisa, tá, gente? E ali tem um detalhe a mais, né? O vértice, ele tá em cima lá do eixo principal. Bom, e aí, em resumo, é isso aí, certo? Para construir o gráfico de uma função de segundo grau, basta seguir os seguintes passos. Determinar as raízes da função, se existirem, né? Pelo delta, a gente vai saber se existir. Ela só não existe quando o delta for negativo. Determinar, marcar os valores das raízes sobre o eixo x, vai lá e marca lá os pontos. Calcular o vértice, sai do lugar ali a fórmula, menos b dividido por 2a, menos delta dividido por 4a, se quiser. Da parábola e marcar no plano cartesiano, marcar no eixo y o valor do coeficiente c, analisar a concavidade da parábola, quase não sai, e traçar passando pelos pontos marcados. Simples. E aí, como sempre, vai ficar para vocês aí um desafio, né, para vocês tentarem fazer exatamente isso que a gente acabou de mostrar, um esboço desse gráfico, analisando esses pontos que eu mostrei para vocês, beleza? Vai ser da hora, pode fazer aí, você vai gostar, vai aumentar bastante o seu repertório. Bom, a orientação de estudo, na verdade, ele já abriu aqui, ó, ele foi para o Khan Academy, né? Eu acabei clicando duas vezes. Tá bom que ele está carregando ali. Bom, a recomendação de estudo, desculpa, nós já esgotamos os exercícios da apostila, né? Não vou passar muitos exercícios no formulário, só mais de verificação mesmo do vídeo. E eu vou recomendar exercícios naquela sala que eu criei para vocês na plataforma Khan Academy. Então, aos poucos, eu fui introduzindo algumas coisas, né? A gente já está acostumado com GeoGebra e agora a gente vai passar a utilizar o Khan Academy também para que as aulas fiquem mais dinâmicas. Então, a gente vai para a apostila, vai para o GeoGebra, vai para o Khan Academy e assim as aulas vão ganhando uma característica diferente. É uma plataforma, quem, né, na quarentena
fez os exercícios que eu recomendei, entrou, deu uma verificada ali, todo mundo entrou um pouquinho e fez. É incrível, é sensacional, né? Os exercícios são em forma de jogo, de desafio, ganha prêmio ali, ganha medalha e de uma qualidade incrível, né? Então, eu vou recomendando aos poucos também, para não cometer o mesmo erro que eu cometi lá naquela primeira recomendação, que eu fiz muita recomendação, né? E acabou confundindo um pouco. Então, pessoal, aqui é o seguinte, a sala já está montada, tá? Quando eu recomendar, vai cair lá no e-mail de vocês a recomendação. Se não lembrar da senha, redefine a senha, tal, tranquilo. Eu já coloquei aqui o link, só clicar aqui, ele vai direto lá e ele vai entrar aqui na plataforma, certo? O meu aqui já está, inclusive, ó, já tá, já está logado aqui, ó, com a minha senha, né? Na verdade, só falta colocar o meu e-mail aqui, a senha já está cadastrada. Entrou aqui, você já vai entrar direto na sala que eu criei para nós. E aí é só seguir a recomendação dos exercícios, ou você pode ir também explorando as outras funcionalidades da plataforma, porque não é só matemática que tem no Khan Academy, tem ciências, tem história da arte, tem vários conteúdos. Beleza? Abraço. Valeu.